Caros amigos, bom dia e bem-vindos hoje ao Donbass. Estamos com a unidade Rubige, que é a Guarda Nacional. Eles estão na linha de frente há muito tempo. Hoje veremos um tanque T-72 modernizado. O T-72 é o principal tanque de guerra ucraniano. Teoricamente, eles tinham 1.200 antes do início da guerra. Nem todos estavam operacionais, obviamente, sabendo que os russos tinham 1.250 operacionais do lado deles. E, obviamente, esse não é o único tanque que eles têm, os T-80, os T-60 e 4, incluindo a versão BV, que não é apenas modernizada, mas que ainda é produzida hoje na Ucrânia. Os ucranianos conseguiram muitos contratos de exportação, o que é uma grande força para eles. Então, uma boa parte estava armazenada e foi reutilizada, e eles receberam muitos do exterior. Receberam tanques da República Tcheca, também receberam versões muito modificadas, como o PT-9, um Tuord que vem da Polônia. E, ao todo, desde o início da guerra, eles perderam comprovadamente entre 350 e 400 tanques T-72 no total. Ou seja, ainda restam várias centenas como este aí. O tanque T-72, de modo geral, era uma versão mais moderna do tanque T-64, mas também mais simplificada. O objetivo era ser mais robusto, mais eficiente em combate, mais fácil de manter. E depois existem dezenas e dezenas de versões, porque a base é sólida. E então ele foi aprimorado com sistemas de detecção, sistemas de proteção, como, por exemplo, as placas de contato, essas placas que são capazes de contra-explodir para reduzir o efeito, por exemplo, de um míssil antitanque. E, no total, prepare-se, 25 mil tanques T-72 foram construídos desde meados dos anos 70. Há cerca de 50 anos, a unidade em que estamos no Donbass, realmente entre Sloviansk e Kramatorsk, nesse lado leste, onde as coisas estão avançando bastante. Eles têm 4 tanques T-72, 2 tanques T-70 e 2 antigos. O A, um modernizado que vemos aqui, e um modernizado que foi capturado dos russos. Pelo visto, isso é comum. Eles já capturaram centenas desde o começo. Por isso, agora também há tanques T-90 no exército ucraniano. E, no geral, é o mesmo chassi, o mesmo funcionamento, os mesmos canhões em termos de munição. Ao meu redor, há várias caixas de munição, mas não vou mostrar tudo. É calibre 125 milímetros. Isso pode, obviamente, fazer tiro direto e também fora do tiro direto. Aqui estamos em posições onde os russos, apesar das tentativas de avanço, estão progredindo cada vez menos e não conseguem mais avançar. Então, eles usam isso mais como uma peça de artilharia que vai ficar aqui no local. E quando os russos lançarem um ataque neles, simplesmente vão virar o canhão e atirar neles. Dependendo do alvo que eles tiverem que atacar. Seja uma trincheira russa, porque as trincheiras russas estão ao alcance de onde estamos. 10, 11 quilômetros como artilharia. Eles utilizarão munições diversas. Existem munições especialmente dedicadas para atingir bunkers e campos durante uma tempestade russa. Pessoal, abril está um pouco difícil. Há 2 dias estavam 18 graus, agora estamos perto de 0. Enfim, então eles vão se adaptar de acordo com o que estão mirando na frente deles. Assim, eles conseguirão parar os ataques em andamento. É interessante notar a evolução do lado russo quando conversamos com eles. Já faz 2 ou 3 anos que eles estão aqui, eles percebem que quando os russos avançam é cada vez menos. Com blindados, estão cada vez menos equipados. Agora eles realizam assaltos tentando ser o mais velozes possível para cruzar rapidamente os campos abertos, com veículos não adaptados ao campo de batalha. Isto é, eles utilizam veículos 4x4 e equipamentos civis em maior quantidade, sendo mais da metade dos assaltos realizados sem apoio. Em termos de artilharia, os russos estão atirando cada vez menos, indicando que não possuem mais a capacidade de disparar milhares de projéteis de forma contínua como antes. Hoje, eles atiram tentando mirar corretamente, o que é lógico, você vai me dizer. Mas isso também significa que os russos não têm mais condições, como no passado, de bombardear a linha de frente continuamente. Como isso funciona? Essa unidade, o comandante, ela está ao meu lado, mas não vou mostrá-lo a vocês. Ele vai enviar seu drone. Como piloto de drone, ele tem um DJI Mavic. Ele vai enviar o drone a quilômetros daqui para a posição russa que está iluminando. Ele vai coordenar seus 4 tanques para repassar a posição a eles. E é ele quem vai corrigir diretamente os disparos para poder ajustar mais para a direita, mais para a esquerda, para melhorar a eficácia dos tiros.
Se fosse necessário ir em reforço, se fosse necessário fazer tiro direto, nesse momento, como comandante, ele vai estar com seu rádio, né, falando com os outros que estão ao seu redor. E, eventualmente, ali, ele vai ser guiado pelas outras equipes de drones que estão mais próximas do terreno e que vão poder ajudá-los a saber onde estão os inimigos à sua frente. Vamos dar uma olhada nesse tanque T-72, já modernizado. Obviamente, o lugar do piloto, que normalmente fica aqui, ele abre a escotilha. Obviamente, ela se abre nesse ponto. E aí, quando subimos em cima, pronto. Aqui vemos principalmente as modernizações em relação às versões anteriores. Ali é uma ótica de intensificação de luz. Você não tem, como tínhamos nas versões anteriores, o projetor infravermelho, ou você tem faróis infravermelhos que permitem iluminar a sua frente. Isso é invisível a olho nu. Mas com a modernização dos sistemas de detecção dos sensores, você é cada vez mais detectado quando usa um farol infravermelho. Mas os russos fazem isso muito, enquanto na verdade qualquer drone que se compra hoje em dia no mercado é capaz de ver. À noite, quando iluminados, eles parecem invisíveis, mas na realidade são detectados muito rapidamente. Então aqui é intensificação de luz e depois são simplesmente refletores. Então você tem alguns refletores à direita e à esquerda no aparelho e também um na parte de trás. Como podemos ver aqui, isso que está em cima, há um sistema de guerra eletrônica que foi adicionado para poder se proteger. Não preciso explicar para você que, acima de mim, isso é o retorno da experiência da guerra. Você tem essa rede de proteção para poder impedir que as granadas caiam sobre nós e, claro, que os drones First Person View nos ataquem. Mesmo assim, no final, entre a saia, os rolamentos, etc., sempre haverá pontos que vão ser frágeis. Isso é para lançar granadas de fumaça, ou seja, para criar uma cortina de fumaça ao nosso redor. Principalmente para que os mísseis antitanque não consigam mais nos encontrar, porque os mísseis antitanque geralmente são guiados por um feixe de laser. Nesta versão não há necessariamente um detector de laser, então não sabemos se estamos sendo iluminados. Então tudo isso também é feito para se proteger e proteger os homens que estão ao nosso redor. As placas de contato, isso é contra-explosivo e aqui é com o impacto que isso vai ser acionado. E aqui você também tem ópticas que estão ali porque você tem novamente um veículo com apenas 3 pessoas a bordo. Isso reduzia a necessidade de mão de obra, tornando-se mais econômico. E você tem o piloto que está aqui, o operador do canhão e o comandante do tanque que vão se coordenar, os 3 trabalhando juntos. Como arma secundária, há uma 12-7 que foi desmontada aqui para colocá-la mais próxima da linha de frente. Essa parte fica mais atrás, então não há urgência em usá-la. E coaxial, ao lado do canhão principal há um canhão de 7,62, com uma metralhadora pesada que permite atacar um grupo de infantaria sem precisar usar um projétil de 125 milímetros. Uma das particularidades, obviamente, mais uma vez, nesses tanques soviéticos é que você tem dentro diretamente um carrossel com as munições dentro que permite ao carregador colocá-las sem precisar de um quarto homem. É um sistema relativamente recente, que só os soviéticos e, obviamente, o Charles Leclerc tem tão eficiente. E agora segurem-se, vamos entrar. Um pouco aqui, então, aqui temos eu estou à direita. Aqui vocês têm o gerente do canhão e aqui vocês têm o comandante do tanque. Então, o comandante do tanque bem na frente. Aqui vocês têm essa famosa câmera de intensificação de luz e dos lados vocês têm os episcópios que são um pouco como periscópios em submarinos, permite olhar para fora mesmo com mais eletrônicos. Simplesmente com um conjunto de espelhos a gente vai ver lá dentro. Aqui você tem aquele que vai controlar o canhão, então ele tem todas as tabelas de tiro, todos os sistemas habituais que a gente vê em todos esses tanques dessa geração. Mais uma vez, porque não é algo recente. Aqui está a visão pela ótica do canhão, nada mal, E aqui à direita você tem, sem surpresa, o sistema de carregamento com a parte de trás do canhão. Aqui bem embaixo você tem o carrossel no qual os projéteis vão girar, responsável pelo canhão. Aqui ele vai engatar isso ali e dispara com todos os elementos à sua frente que permitem ter uma precisão importante sobre o alvo. E o comandante, que teoricamente está aqui, é ele quem vai coordenar as equipes.
E aliás, a gente vê que tem o rádio ali. Agora, obviamente, as antenas que tradicionalmente ficam em cima dos tanques, eles não podem mais usar, são obrigados a usar a estrutura metálica que está acima de nós. Bom, você vê que este aqui, mesmo assim, sofreu alguns impactos. Tem uma lasca que o atingiu quando ele foi para a linha de frente. Agora que os russos não conseguem mais colocar os camaradas em perigo, que estão na frente, quando a infantaria não está em perigo, não há necessidade de envolver os tanques. E como os russos não conseguem mais romper as defesas, eles não precisam mais ser envolvidos. Como no passado. Por isso, há mais de 6 meses, a cada mês os russos avançam ainda menos. Em outubro, eles ocupavam, ou melhor, invadiam uma área de 800 quilômetros quadrados. Agora, eles estão em torno de 150 quilômetros quadrados no mês de março. É cada vez menos, enquanto eles continuam tendo tantas perdas. E a gente ouve, aliás, a artilharia disparando ao longe o tanque T-72. Assim como o chassi, ele é testado, sólido, existem muitas versões diferentes de derivados que partem desse mesmo chassi. Podemos, por exemplo, falar do Brain 1, que é usado para o resgate do TOS-1A, que é um lançador de foguetes termobárico. Tem o famoso Boyevaia Machina Poderski Tankov Terminator, que os russos achavam invencível até que ele entrou em combate. Aqui temos o Obusier 2S-19 e também o BRM-3, que também faz desminagem. Essas posições elas são consideradas mais simples, pois os profissionais na linha de frente estão em contato direto. Eles permanecem 2 semanas para reduzir rotações, recebendo suprimentos por drones, evitando deslocamentos. A cada 2 semanas eles revezarão, permanecendo mais tempo aqui. Em 24 horas, vocês terão acesso exclusivo ao Ocoville. Então, eles estão aqui e durante 24 horas eles ficam aqui. E se fosse necessário? Assim, em poucos minutos, eles ativam o tanque e disparam. Pronto. Então, atenção, não vou desenhar para vocês, mas isso é um quarto. Eles abriram a porta, mas aqui é aquecido, né? Então estamos com temperaturas que são... Estamos entre 15 e 18 graus. Eles têm ecoflotes, têm sistemas elétricos, têm geradores, têm o drone pronto para decolar, têm o que comer e tem o pequeno fogão a lenha com o tubo que leva o calor bem longe, ou melhor, a chaminé bem longe. Assim, a posição não é identificada dessa maneira. E aqui eles têm os diferentes tipos de projéteis. A vantagem do T-72 é que todo mundo tem com as munições, todo mundo tem, é muito fácil de encontrar. E então, nos países que apoiaram a Ucrânia, no T-72, você tem países do Oriente Médio, países da Europa, peças de reposição que chegaram, países como Marrocos, etc. Então, eles também são muito gratos por terem um apoio internacional que não se limita à Europa, à OTAN, aos Estados Unidos. Eles sabem que antes o mundo inteiro que os ajuda, e isso também fica evidente quando olhamos as marcações nas caixas de munição. Depois passando, antes de eu ir embora, né, aqui tem o pequeno bunker deles e aqui tem o posto Starlink. Mas eu ressalto, eles precisam de vocês. Porque aqui há um sistema de guerra e de bloqueio contra drones que não está instalado aqui.